Doutor, até quando o Brasil será palco aí para discursos vazios para o povo? Acho que a APRA é uma excelente iniciativa, né? Mostrar a Amazônia para o Brasil, porque o brasileiro precisa conhecer o Brasil. Joyce, eu faço um desafio aqui. Entre nas últimas falas da ministra do Meio Ambiente, da Marina Silva, no último vídeo que a cantora Anitta postou sobre as terras indígenas e outros vídeos de lacração, e assistam. Então, respondendo a sua pergunta, enquanto você brasileiro, seja de qualquer região, continuar vivendo numa bolha, acreditando em vídeos como esse, sem investigar se é verdade ou não, sem fazer uma exigência de reciprocidade para que esses países que nos criticam, que nos boicotam, com o tax da carne, com a moratória da soja, com tantas outras restrições comerciais, e nos apontam o dedo. Enquanto você, brasileiro de bem, estiver acreditando em toda essa narrativa, toda essa farsa ambiental, que só visa o lucro e o poder pelo poder, não é o meio ambiente. Se fosse o meio ambiente, já tinha resolvido na segunda ou terceira COP. Nós estamos chegando na 30ª, na COP 30 e não resolveu. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, Brasil que dá certo. COP30 em Belém, acusações de extorsão e suborno e o futuro do meio ambiente, claro, do agronegócio. Vinícius Borba é presidente da APRIA, a Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia Livre. Seja muito bem-vindo, doutor. Joyce, amigos da Revista Oeste, Força do Agro, é sempre uma satisfação estar com vocês aí, diretamente aqui da Amazônia. A COP30 em Belém é uma promessa, digamos, vazia, de preservação ao meio ambiente. Funcionários de ONGs e órgãos ambientais são acusados de extorsão e suborno. O risco do tema climático perder força no cenário global é real, né, doutor? Joyce, a gente tem que analisar bem essa palavra, né? O risco climático não existe, ele tem que ser tratado. Agora, o risco climático, a crise climática, da forma que essas ONGs, os envolvidos com a COP30 vêm tratando, isso aí qualquer criança sabe que não é verdade, que é uma fantasia que foi criada, em torno de bilhões de reais aí. Por isso que a gente fala que entende que a COP30 em Belém, que é importante ressaltar que não é um evento do Brasil, não é um evento do governo do estado do Pará, é um evento da Organização das Nações Unidas, a Conferência do Clima, já ocorreram 29, essa é a 30ª, e justamente por ser uma discussão vazia, que não leva em consideração as particularidades do planeta, só quer criminalizar países como o Brasil, regiões como a Amazônia, sem olhar para o próprio umbigo, como eu falo, os países desenvolvidos, é que nós estamos chegando na 30ª, que por coincidência é aqui no Brasil, que por conveniência é na Amazônia, em Belém, já com um discurso cansado. Então, as próprias pessoas já desconfiam dessa velha narrativa, desse velho discurso. Então, como querem continuar enxugando o gelo, tem tudo para ser um evento vazio, porque o mundo está descobrindo a real face dessa questão ambientalista, né? Na verdade, preservar o meio ambiente é só uma narrativa, né? O objetivo mesmo não é. Doutor, tá faltando árvores aí na Amazônia? A gente está tendo até árvores de plástico? Foi um passo muito infeliz do governo do estado, através, inclusive, da sua assessoria de imprensa, que trouxe essa questão das árvores artificiais, mas é algo que pegou muito mal. Hoje, o belenense, o morador de Belém, ele tem visto com muita insatisfação a COP30, porque ele vê ali colocando árvores de plástico, e, na verdade, são estruturas, explicar bem, são estruturas de metal, de ferro, com buganvírios, com árvores ornamentais, para criar sombra. Então, é uma obra de milhões, enquanto o morador de Belém padece com falta até de esgoto, e parte desse esgoto da DOCA ali, a gente tem alguns bairros reclamando que esse esgoto está indo lá para esses bairros. Então, é um evento, um palco cinematográfico para receber esses líderes mundiais,
os holofotes, as câmeras estarão voltadas só para aquele mundinho ali da COP em Belém. Dificilmente algum programa desses pagos e dentro da agenda ambientalista vai dar uma volta em Belém. Então, somente programas como a Força do Agro, que são imparciais, é que vão mostrar essa realidade, dentre elas as famosas árvores artificiais, árvores fakes, né? Agora até árvore fake tem na Amazônia. Doutor, e esses milhões aí investidos, inclusive, né, um hotel de luxo com diárias absurdas, daria para investir, ajudar aí pelo menos 120 mil, 150 mil famílias, né? Seria um momento, seria uma oportunidade, você veja só, dinheiro para ajudar a desenvolver uma cidade tem, falta é vontade. Mas aqui a preocupação é para receber bem o estrangeiro, que quem se beneficia dessas conferências climáticas é aquele grupo, né? Aquele grupo de pessoas, não é nem representam alguns países, mas é um grupo de pessoas interessada em repassar as falsas narrativas, né? Isso, Jorge, nós estamos falando em bilhões de pessoas que virão para o estado do Pará, que hoje é um estado que possui uma dívida pública de mais de 20 bilhões, é um estado rico e pobre ao mesmo tempo. Eu transitava agora há pouco pelas rodovias do estado do Pará, uma calamidade, a gente não tem estrada aqui no sul do Pará, é um estado continental, é verdade, eu aqui estou a 900 quilômetros da capital, mas um evento, a COP30, é um evento que vai se desenrolar dentro de um estado que tem 80% de floresta preservada, mas que tem o pior índice de desenvolvimento humano, um dos piores do Brasil. Belém é a 8ª pior cidade do Brasil com relação a esgoto, estradas esburacadas, pessoas esquecidas, uma saúde precária. E aí, durante aqueles 10 dias da COP, os governos vão fazer de tudo para esconder os pobres, esgoto, os dejetos, as desintrusões, as perseguições, mostrando um mundo utópico que não existe. Hoje é dia de da porteira para dentro, informação e conhecimento, para a gente entender melhor aí o mundo do agricultor, do pecuarista. Frederico Dávila, um prazer recebê-lo. Prazer é meu já estar mais uma vez aqui com vocês e com o público da qualificadíssima Oeste. E é produtor rural falando diretamente com o produtor rural e também com o público urbano. Frederico, falamos na semana passada sobre o Plano Safra, né? Um programa essencial, principalmente para o pequeno e médio produtor, mas você até lançou um desafio. Se alguém teve acesso ao crédito rural de juros controlados aí na segunda safra, que entrasse em contato com a gente. Por que é tão difícil assim? O governo lança, diz que tem, mas o produtor não tem acesso? Não é que não tem acesso, Joyce. Na verdade, esse dinheiro não existe, né? Então, foi lançado um plano safra da ordem de 416 ou 420 bilhões de reais e foram disponibilizados até agora praticamente 50% desse valor. E desde o final do ano passado, né, obviamente, nós não temos acesso a recurso de juros controlados. Os juros controlados são aqueles juros que são equalizados pelo Tesouro Nacional para chegar num custo adequado à produção agrícola. Então, hoje, se você for recorrer ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, aos demais bancos que têm linha de crédito para o agricultor obrigatório, né, você não vai achar nas taxas de recursos obrigatórios, que é a taxa aí, hoje nós estaríamos falando uma taxa em torno de 8% a 12%, dependendo do tamanho ou do investimento do produtor. Então, hoje você vai achar em bancos públicos taxas de 18%, de 20%, de 22% ao ano, que é uma taxa praticamente de agiotagem. Ou seja, bem a política da esquerda, né? Lançar, anunciar, divulgar e não entrega. Agora, sem o plano safra eficiente, o Paraná e Goiás criaram fundos aí para apoiar o agro. O Ratinho Júnior anunciou o FIDIC Agro Paraná e Ronaldo Caiado implementou o Fundinfra. Iniciativas aí que pode alavancar aí o financiamento do setor, pelo menos nesses dois estados. Interessante essas duas iniciativas,
porque essas iniciativas ficam limitadas aos estados. Então não é um recurso de 2 bilhões, como fez o papelão que o governo federal fez há um mês atrás, mais ou menos, de aportar 2 bilhões no Plano Safra, que não deu nem para uma semana, acho que deu para 3 ou 4 dias, que na verdade só destravou o que já estava protocolado, mas o que tinha de novo não foi para frente. Mas não deu para nada. Mas hoje você tem o FIDIC Paraná, FIDIC Agro Paraná, que o governador Ratinho Júnior teve aqui em São Paulo, algumas semanas lançando na B3, que são 2 bilhões de reais que vão ser alocados lá dentro do estado do Paraná, com aporte de 150 milhões por parte do estado e recurso tomado por uma gestora de capitais que vai fazer a distribuição desses recursos, mas vão ser alocados ali dentro do Paraná. E pelo que eu vi no site da OCEPAR, são juros, hoje para o Brasil, juros adequados à atividade agrícola, que é na faixa de 9%. Em Goiás, o governador Caiado, que tem um estado muito pujante na agricultura, mas ainda tem diferenças regionais bastante grandes em termos de infraestrutura, né? O sul do estado e o sudoeste bastante mais desenvolvido do que a região central e o norte, fez esse fundo de infraestrutura que, creio eu, também vai ser muito positivo, porque o dinheiro vai ficar dentro do estado de Goiás e, consequentemente, facilitar e melhorar a vida do produtor daquele estado. Então você veja que se for depender do governo federal, o que nós vamos ver é patrocínio dos Correios que não tem dinheiro para pagar a Postales, né, que é o fundo de pensão dos Correios, não tem dinheiro para pagar a Postales, mas promove o show do Gilberto Gil com 4 milhões de reais. Essas são as prioridades do governo do PT. E o produtor é quem coloca comida na nossa mesa. Juros de 9% no FIDIC, plano Safra 8%, mas você já colocou aqui que esses 8% praticamente não existem. O plano, existe o plano, mas não tem o dinheiro, então não dá para contar com quem não tem. Ô Joyce, nós temos que pensar o seguinte, semana que vem nós estamos aqui começando a AgriShow aqui em São Paulo, maior feira de tecnologia da América Latina. Começa dia 28 e vai até dia 2. Nós queremos saber, né, no dia, principalmente se for no primeiro ou no segundo dia, se o ministro Fávaro ou o Ministério da Agricultura ou quem lá quer que seja, anuncie quais serão as diretrizes do Plano Safra. O agricultor, aqui não me deixam mentir. O agricultor que plantou segunda safra de milho agora de fevereiro para cá, terminou de janeiro, fevereiro para cá, plantou ou com recursos caríssimos, que nós acabamos de falar aqui, ou ele plantou com recursos próprios, ou ele tomou o crédito lá atrás, no meio do ano passado, e guardou para plantar a safrinha. Porque ele não conseguiu acessar esses recursos no momento da segunda safra. Tanto é que a gente vai ter uma área de milho safrinha menor do que a outra, que o desenvolvimento da safrinha está muito bom. Nós devemos aí ter uma produção razoavelmente boa em várias partes do Brasil, principalmente aí no Mato Grosso, que responde por 48% da segunda safra de milho. Nas terças-feiras nós temos o quadro aqui com o Frederico Dávila, trazendo informações da porteira para dentro, justamente para a gente entender todo esse movimento do que envolve aí os alimentos, a produção de alimentos. Frederico, uma excelente semana para você, a gente volta semana que vem. Obrigado, Joyce, e um abraço a todos os produtores que assistem aqui ao Oeste. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão
alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clesão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil Real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Doutor, até quando o Brasil será palco aí para discursos vazios para o povo? Acho que a APRA é uma excelente iniciativa, né? Mostrar a Amazônia para o Brasil, porque o brasileiro precisa conhecer o Brasil. Joyce, eu faço um desafio aqui. Entre nas últimas falas da ministra do Meio Ambiente, da Marina Silva, no último vídeo que a cantora Anitta postou sobre as terras indígenas e outros vídeos de lacração, e assistam. Então, respondendo a sua pergunta, enquanto você, brasileiro, seja de qualquer região, continuar vivendo numa bolha, acreditando em vídeos como esse, sem investigar se é verdade ou não, sem fazer uma exigência de reciprocidade para que esses países que nos criticam, que nos boicotam, com taxas da carne, com moratória da soja, com tantas outras restrições comerciais, e nos apontam o dedo. Enquanto você, brasileiro de bem, estiver acreditando em toda essa narrativa, toda essa farsa ambiental, que só visa o lucro e o poder pelo poder, não é o meio ambiente. Se fosse o meio ambiente, já tinha resolvido na segunda ou terceira COP. Nós estamos chegando na 30ª, na COP 30 e não resolveu. Então, quanto o brasileiro aceitar que a sua soberania seja violada, e ele continuar acreditando nas Marinas Silvas, nas Anitas, nos Leonardo DiCaprio, nas ONGs, infelizmente, nós seremos um país aqui de pessoas que acreditam em qualquer coisa e de joelhos para a comunidade internacional que vai mandar na gente com aquela velha história. Se você nunca leu, dê uma lida, existe um livro dos Estados Unidos que fala progresso lá, fazendas aqui. Eles querem progredir e fazer da gente o quintal deles. Então, enquanto o brasileiro aceitar ser o quintal dos países ricos, nós vamos continuar fadados a essa perseguição e esse abandono. Pegando o gancho aqui na Anitta, ela foi patrocinada, né, por ONGs, justamente ONGs a serviço aí desses países. Isso, a gente que entende um pouco, Joyce, quando sai um vídeo desse igual da Anitta, quase ninguém vai ler, porque todo mundo, a maioria bate palma para ela, porque ela fala que o agro depende da chuva das terras indígenas. É um absurdo, isso é um analfabeta ambiental e cientificamente falando. Mas ninguém vê que lá no finalzinho, no fecho do vídeo, está lá ISA, Instituto Socioambiental, e tantos outros,
é uma das ONGs que mais recebem dinheiro do Fundo Amazônia. Nós estamos falando de milhões. Não é por acaso. Então, você, brasileiro de bem, tem que se perguntar. Assiste o vídeo da Anitta, vê as bobagens que ela está falando cientificamente. Estou nem falando da minha opinião sobre a Anitta. E lá no final você vai ler lá, ISDA, Instituto Canoa, são ONGs que recebem dinheiro do Fundo Amazônia que vem do estrangeiro e paga ela justamente para falar isso. E você tem que se perguntar, pô, pera lá, tá certo isso? Será que eu tenho que engolir essa mentira? Então, não é bater palma, é se perguntar. Então, você olhou ali, esse ISA. Vai lá no site do Fundo Amazônia e vê quantos milhões que aquelas ONGs receberam dos países desenvolvidos, justamente para pagar a Anitta. Então, a conta não fecha, né, meus amigos brasileiros? Você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? É isso mesmo. Sem floresta, não tem chuva. Sem chuva, não tem agro. Sem agro, não tem comida nem economia. Doutor, e esse cachê só da Anitta aí já daria para resolver grande parte da pobreza aí da Amazônia. Imagina o fundo, né? O fundo da Amazônia. Eu fico preocupado porque eu não vejo um vídeo da Anitta, Joyce, falando dos índios Yanomamis que estão morrendo de malária e de fome, que nunca morreram tantos. A gente anda aqui, próximo onde eu moro, no raio de 100 quilômetros aqui, tem várias cidades, como Tucumã, São Pedro Xingu, no estado do Pará, que tem muitas aldeias indígenas já homologadas próximo, e esses indígenas utilizam as cidades como ponto de apoio. A gente vê a pobreza que esses índios vivem, carregados aqui em carroceria de caminhonete, maltrapilhos. A Anitta não fala nada sobre isso. A Anitta não vai lá em Belém, dar uma volta lá na parte baixa, onde tem vários córregos com esgoto a céu aberto, fezes pelas ruas. Ela não vai lá. Então, a partir do momento que é um direito seletivo, que eu escolho qual direito que eu vou defender, é um direito parcial. Em sendo um direito parcial, é um direito comprado e é um direito insignificante para a gente enquanto brasileiro de bem. Nós já vamos falar sobre as acusações envolvendo as ONGs depois do intervalo. Fique com a gente. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Doutora, aí sobre as acusações envolvendo as ONGs, provavelmente não será pauta a ser discutida na COP30, né? E quando a gente fala em suborno, em corrupção, já teve a CPI das ONGs, esse assunto não é novidade, vocês que vivem aí sabem quais são os interesses dessas ONGs.
Essas acusações, elas serão levadas adiante ou os órgãos estão cuidando aí para encobrir, para ficar tudo aí escondido atrás das árvores, embaixo das árvores? Joyce, é muito difícil. Eu reconheço que a Apria não tem poder para trazer à tona o que as ONGs fazem, porque o próprio Senado Federal não conseguiu. Em 2023, através do senador Plínio Valério, Zequinha Marinho, tantos outros, fizeram a CPI das ONGs com revelações bombásticas. E presidente de ONG como o Santini, do ISA, falando que foi ele, o ISA, que criou um documento que culminou em 7 milhões de unidades de conservação ambiental. Então, as ONGs ficou estampado, não é a primeira vez, já é a terceira CPI das ONGs que tem, já foram ações no STF que foram blindadas, é um poderio econômico e político muito grande. Só que aí a gente tem que, pelo menos, instigar o brasileiro de bem, que está dentro dessa bolha, achando que essas ONGs são a salvação do planeta, e perguntar. Já foram bilhões no Fundo da Amazônia. Esse dinheiro vem dos países poluidores que recebem uma quitação do seu CO2, então o Fundo da Amazônia contribui com a poluição global, e esse dinheiro vai para as ONGs. E as ONGs fazem justamente os estudos e as pesquisas e os índices de desmatamento que gera mais dinheiro ainda. Então, é um ciclo vicioso que as ONGs se beneficiam dos seus próprios números. Então, eu gero um número que faz entrar mais dinheiro e o dinheiro vem para mim. E a pergunta que eu faço ao final, me prove, eu sempre falo isso, me prove aqui na Amazônia um trabalho de uma ONG que seja, que recebeu R$1 milhão e com aquele R$1 milhão o desmatamento reduziu X menos Y. Ou que ela recebeu R$1 milhão e que aquela comunidade indígena saiu de uma situação de pobreza e de problemas de saúde e hoje ela está no patamar razoável. Me mostra. Tem 20 anos que eu estou instigando as ONGs e fazendo esse desafio publicamente, até hoje eu não vi nenhum. Então, brasileiro de bem, se pergunte, se o dinheiro está indo e não está resolvendo, algum lugar esse dinheiro está indo, para alguém está. Então, isso que você tem que se perguntar. A gente vive a inversão do protocolo de Kyoto, né? Os pobres se sacrificando pelos ricos, uma realidade aí que a gente tem acompanhado. A saída dos Estados Unidos da COP30 pode ser um início, aí a gente não pode perder a esperança, né, doutor? De repente outros países comecem a despertar aí, o Brasil talvez hoje não, mas a gente não pode perder a esperança no amanhã. Com certeza, Joyce. Quando eu falo com um certo conhecimento de causa, porque além de amazônica, eu lembro que a minha monografia, o meu trabalho de conclusão de curso, lá em 2000, 2001, foi sobre o protocolo de Kyoto. Eu estudei isso. E se ele tivesse sido cumprido, ótimo. Se o Acordo de Paris tivesse sido cumprido, nós estaríamos numa maravilha. Mas por que não foi cumprido? Porque dependia de países ricos cumprir as suas metas. Então, nenhum desses países ricos cumpriram as suas metas. Os Estados Unidos, nenhum. O Acordo de Paris, por que os Estados Unidos está saindo? Porque é impossível de cumprir, porque vai empobrecer. A própria França, hoje, rechaça o Acordo de Paris, porque ela e a União Europeia concluíram que é tão absurdo que não vai conseguir cumprir. Então, aí, como é que eles fazem? Então, se eu não consigo cumprir, eu vou achar um boi de piranha, eu vou achar uma vítima que aceita tudo que eu faço e faço ele cumprir. E quem é essa vítima? Quem é esse boi de piranha? Nós, no Brasil. Porque aqui nossos políticos estão aceitando tudo e a grande maioria dos brasileiros estão engolindo esse engodo aí sem contestar. Então, os países que não cumpriram as suas obrigações no Protocolo de Kyoto, no Acordo de Paris, estão forçando para que o Brasil cumpra. Não é um absurdo? Não é uma insensatez? E a insensatez maior é os nossos políticos se beneficiando disso e aceitando isso. E ninguém briga, ninguém acha errado isso. Os políticos estão preocupados aí com interesses deles, né? Interesses individuais. Está na hora aí de a população se unir. A população dividida é muito melhor para os políticos. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, por sempre nos trazer informações aí da Amazônia.
Obrigado, Joyce. Obrigado, Força do Agro. E eu só faço um pedido final aos meus irmãos brasileiros de fora da Amazônia. Questione-se. Não engula qualquer coisa. Saia dessa bolha que a Anitta, o Leonardo DiCaprio, a Marina Silva está tentando colocar vocês. Sejam mais inteligentes. Vocês estão sendo trapaceados e enganados de uma forma muito inocente com relação à Amazônia. Estude mais. Nós somos 30 milhões de pessoas e 80% de floresta preservada e um PIB dentro do agro aí de mais de 10% do PIB nacional. Então, não sejam tão tolos, não se deixem enganar tão facilmente por essas narrativas. Um grande abraço a todos. Duvide, questione, se informe. Revista Oeste, o compromisso com a verdade. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Vamos fazer do agro ser campeão brasileiro uma paixão nacional.